Você já olhou para Apocalipse e pensou, eu nunca vou entender isso? E se eu te dissesse que Apocalipse capítulo 7 não foi escrito para confundir a sua mente, mas para afirmar o seu coração? Hoje nós vamos abrir Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 17, e descobrir porque a pergunta não é quantos são, e sim a quem eu pertenço. E quando essa resposta entra, o medo do futuro perde força. Eu sou o evangelista Lu Martins, do Palavra Pura. E eu quero te pedir uma coisa, fica comigo até o final, porque o capítulo termina com uma promessa tão consoladora que parece impossível. Mas é palavra de Deus, o Cordeiro vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Vamos ler Apocalipse como ele foi dado, não como um quebra-cabeça para alimentar curiosidade, mas como consolo e chamada perseverança. É assim que o Espírito Santo quis fortalecer a igreja. E é assim que ele quer fortalecer você hoje. Agora, antes de entrar nos versículos, deixa eu te colocar dentro da cena. O apóstolo João está exilado na ilha de Patmos. Ele não está num retiro confortável, com café e silêncio. Ele está afastado, pressionado, vivendo na pele o custo de seguir Jesus. E as igrejas para as quais ele escreve também estão sob pressão, perseguição, sedução do mundo, medo, cansaço, confusão. Apocalipse é literatura profética e apocalíptica, cheia de símbolos. E símbolo, na Bíblia, não é brinquedo para adivinhação. Símbolo é ferramenta de Deus para gravar uma verdade no coração quando a dor tenta apagar a fé. E repare no fluxo imediato. Apocalipse capítulo 6 termina com uma pergunta. Depois de selos sendo abertos, juízos, abalos, terror, gente poderosa e gente simples tremendo, o texto chega no clímax da pergunta: quem pode subsistir? Quem fica de pé quando o mundo sacode? Aí você abre Apocalipse capítulo 7 e percebe, Deus não deixa essa pergunta no ar. Ele responde com duas cenas. Primeiro, o selamento antes dos ventos. Depois, a visão de uma multidão incontável adorando diante do trono e diante do Cordeiro. Então, se você veio aqui querendo apenas decifrar um número, eu quero te conduzir para algo melhor. Porque esse texto é para quando você está cansado. Para quando você olha o mundo e pensa, Senhor, eu vou conseguir permanecer. Para quando você olha para dentro de si e se pergunta, eu sou mesmo do Senhor? Vamos por partes. Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 3. João diz que viu 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E ele viu outro anjo subindo do lado do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E esse anjo clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus. Olha que cena forte! Antes do dano avançar, antes do juízo prosseguir, há uma ordem de misericórdia. Deus diz, segurem. Ainda não. Primeiro, os meus. Isso já confronta uma ideia comum. Tem gente que lê Apocalipse e acha que Deus é apenas o Deus do castigo, como se o coração do Senhor fosse frio. Mas aqui, no meio das visões de juízo, Deus para tudo e mostra cuidado. O Senhor marca os seus servos. E aqui entra uma palavra-chave do capítulo, selo. Selo é marca de pertencimento e autenticação. No mundo antigo, selo era identidade. Era dizer, isso é meu. Isso carrega minha autoridade. Isso é verdadeiro. Então, entenda com reverência, o selo aqui não é um adesivo místico. Não é um código secreto para quem gosta de teorias. É Deus dizendo para a igreja que sofre, eu conheço vocês. Eu guardo vocês. Vocês me pertencem. E repare, o texto fala servos do nosso Deus. Servos aqui não é humilhação, é linguagem de aliança. É identidade. É o Senhor dizendo, vocês são do meu povo.
Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai te acompanhar pelo vídeo. Quando você acorda num dia difícil, a primeira pergunta que governa sua alma é qual? É o que vai acontecer comigo? Ou é a quem eu pertenço? Porque Apocalipse capítulo 7 está ensinando, quando o coração sabe a quem pertence, ele atravessa ventos fortes sem quebrar por dentro. Agora vamos para a parte que muita gente procura, os 144.000. Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8. João diz, e ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000, selados de todas as tribos dos filhos de Israel. E então ele lista tribo por tribo. 12.000 de cada uma. Aqui eu preciso ser bem claro, com temor e com honestidade bíblica. Existem leituras fiéis diferentes sobre detalhes do Apocalipse, alguns leem mais literal, outros mais simbólico. Mas a pergunta decisiva é, qual é o ponto pastoral do texto? Porque se eu leio isso e saio com curiosidade matemática, mas não saio com perseverança, eu perdi o coração do capítulo. O que esse número comunica, dentro do universo bíblico? Ele comunica a totalidade, plenitude, ordem do povo de Deus. 12 é número que lembra as 12 tribos, lembra os 12 apóstolos. 12 vezes 12, multiplicado, ampliado, é como se a visão estivesse dizendo, o povo completo. O povo inteiro, contado por Deus. E há outro detalhe muito importante na forma como João narra. Ele diz, eu ouvi o número. E logo depois ele diz, eu vi uma grande multidão. Em Apocalipse, isso não é acaso. João muitas vezes ouve uma coisa e vê outra, e o Espírito Santo está te ensinando a enxergar o mesmo povo sob ângulos diferentes. O exemplo clássico está em Apocalipse capítulo 5. João ouve que o leão da tribo de Judá venceu. Mas quando ele olha, o que ele vê? Um cordeiro como tendo sido morto. Ele ouve leão, ele vê cordeiro. Não são dois salvadores. É o mesmo Cristo, ele vence como leão, mas vence sendo cordeiro. Então aqui, em Apocalipse capítulo 7, ele ouve um número organizado, completo, com linguagem de Israel. E ele vê uma multidão incontável, global, de todas as nações. Isso acende uma luz. É possível que o texto esteja mostrando o mesmo povo de Deus sob duas imagens, o Israel completo da promessa e a multidão global do cumprimento. E isso não diminui Israel, nem exalta gentios. Isso exalta a fidelidade de Deus. O Senhor não esqueceu suas promessas. O Senhor está cumprindo sua aliança em Cristo. Aqui a gente precisa abrir a Bíblia inteira, porque Apocalipse não se entende isolado. O símbolo nasce do Antigo Testamento e encontra seu cumprimento em Jesus no Novo. Vamos lembrar Gênesis capítulo 12, versículo 3. Deus chama Abraão e diz que, nele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, desde o começo, a promessa nunca foi pequena. Nunca foi tribal no sentido estreito. Sempre foi global. Paulo pega isso em Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29, e diz que, em Cristo Jesus, todos somos filhos de Deus pela fé. E se somos de Cristo, então somos descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E Pedro, na primeira carta de Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, pega títulos que eram de Israel, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, e aplica à igreja. Por quê? Porque em Cristo existe continuidade, um só povo redimido, formado por judeus e gentios, unido pela mesma graça. Então quando Apocalipse fala em tribos, em número completo, e logo depois abre a lente para todas as nações, tribos, povos e línguas, o Espírito está dizendo, Deus está formando um povo que ninguém consegue enumerar, e ele não perde nenhum dos seus. Agora, eu preciso te proteger de dois extremos. Primeiro extremo, sensacionalismo. Forçar o texto a responder tudo sobre cronologia do fim, como se esse capítulo fosse uma tabela. Ele não é. O foco é consolo e identidade. Segundo extremo, elitismo espiritual.
transformar os 144 mil num grupo de cristãos melhores, como se o selo fosse um prêmio por performance. Não é. O selo é graça. É pertencimento. É Deus dizendo, vocês são meus. E aqui eu te faço outra pergunta, bem direta. Você tem vivido o cristianismo como se fosse uma competição? Como se Deus amasse mais quem acerta mais? Se sim, esse capítulo vem como cura. Ninguém está diante do trono por mérito. Todos estão ali por causa do Cordeiro. Agora vamos para a visão que João vê. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 12. Ele diz, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e diante do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Para tudo. Olha a cena. Multidão incontável. Não é um grupinho escondido. Não é uma seita apertada. É um povo imenso. E de onde? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Isso aqui confronta qualquer orgulho racial, cultural, nacionalista ou denominacional. O céu não será uma bolha da minha preferência. O céu será a explosão da graça de Deus, reunindo pessoas que talvez você nunca sentaria junto na terra, mas que foram lavadas pelo mesmo sangue. E perceba, eles estão diante do trono e diante do Cordeiro. O centro não é a multidão. O centro é Deus e o Cordeiro. E a mensagem que sai da boca deles é simples e poderosa: a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Não pertence ao governo. Não pertence ao dinheiro. Não pertence ao nosso controle. Não pertence a uma ideologia. A salvação pertence a Deus. Agora, deixe eu trazer isso para o Brasil de hoje. A gente vive um tempo de polarização e medo. Tem gente adoecendo por causa de notícia. Tem gente brigando por rótulo. Tem gente com o coração sequestrado por ansiedade do futuro. E Apocalipse capítulo 7 vem como uma âncora. Antes de qualquer rótulo, você é servo do Deus vivo. Antes de qualquer identidade social, você pertence ao Senhor. E isso muda a forma como você conversa, vota, trabalha, reage, se posiciona. Porque agora sua esperança não está em quem senta num trono da terra, mas naquele que está sentado no trono do céu. E deixe eu ser ainda mais prático. Estamos em dezembro. Para muitos, é correria. Para outros, é conta acumulada. Para alguns, é solidão, porque família é um tema difícil. Para outros, é gatilho de luto, porque o fim do ano lembra quem partiu. E aí a pergunta volta: quem pode subsistir? Quem fica de pé quando o coração parece que vai desabar? E Deus responde: eu selo os meus servos. O Cordeiro pastoreia o meu povo. Agora vem a parte mais explicativa do capítulo, e talvez a mais preciosa. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 a 17. Um dos anciãos pergunta a João: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João responde: Senhor, tu sabes. E o ancião diz: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui está o coração do Evangelho no meio do Apocalipse. As vestes são brancas, mas não porque eles nunca se sujaram. Elas são brancas porque foram lavadas. E lavadas em quê? No sangue do Cordeiro. Isso é escândalo e é salvação. Porque sangue, naturalmente, mancha. Mas o sangue de Jesus purifica. Isso aponta diretamente para o centro da fé cristã, a cruz. O Cordeiro é Jesus. Ele foi morto. Ele carregou culpa. Ele recebeu o juízo que nós merecíamos. E agora, quem confia nele é lavado, é perdoado, é acolhido, é marcado como pertencente.
Então, por favor, não transforme Apocalipse em terror. Para quem está em Cristo, Apocalipse é consolo. Não é fuga da realidade, é força para atravessar a realidade. O texto continua: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem ardor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Que promessa! Veja, o Cordeiro apacenta. Isso é um paradoxo santo. O Cordeiro vira pastor. O que foi sacrificado agora guia. E esse detalhe muda tudo na aplicação. Deus não está dizendo que o povo dele não passa por tribulação. Ele está dizendo que o povo dele atravessa a tribulação sem ser abandonado. Perceba, eles vieram da grande tribulação. Eles não foram desviados dela como se a fé fosse um talismã. Eles vieram dela. E vieram lavados. Vieram sustentados. Vieram perseverando. E aqui entra outra conexão essencial. João capítulo 16, versículo 33. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repare, Jesus não prometeu ausência de aflição. Ele prometeu presença e vitória. Ele prometeu que a aflição não teria a palavra final. E Apocalipse capítulo 1, versículo 9, mostra que o próprio João se identifica como companheiro na tribulação. Ou seja, a tribulação não é só um evento distante para a curiosidade. Tribulação é realidade presente para o cristão fiel em um mundo caído. Agora eu vou descer isso para a sua vida, bem no chão mesmo. Talvez a sua tribulação hoje não seja uma perseguição oficial do Estado. Talvez seja ansiedade que aperta o peito. Talvez seja uma enfermidade que te desgasta. Talvez seja desemprego. Talvez seja uma tentação recorrente que te envergonha. Talvez seja um casamento esfriando. Talvez seja um filho distante. E o diabo, no meio disso, tenta te vender uma mentira. Se você fosse de Deus, você não estaria passando por isso. Mas Apocalipse capítulo 7 desmente essa mentira com autoridade. Os selados passam pela tribulação, mas não pertencem ao desespero. Então a pergunta prática vira: o que significa viver como selado hoje? Primeira aplicação: antes de reagir às notícias, ore 2 minutos. Simples. 2 minutos. E diga: Senhor, eu sou teu. Sela meu coração na tua verdade. Você não está fazendo isso para merecer selo. Você faz isso porque, em Cristo, você pertence. E quem pertence pode buscar o Pai com confiança. E eu te dou um alvo concreto. Quando você pegar o celular e sentir aquela onda de irritação, medo ou indignação, pausa. Fecha o olho. Respira. E ora: Senhor Jesus, guarda minha mente. Eu sou teu servo. Eu não vou ser arrastado pelos ventos. Porque perceba, os ventos estão sendo segurados. Isso ensina que Deus governa até aquilo que você não entende. O Senhor não perdeu o controle. Segunda aplicação: troque a pergunta o que vai acontecer, por como eu posso ser fiel hoje. Olha como isso muda o dia. Em vez de você gastar energia tentando prever o amanhã, você investe energia obedecendo hoje. E obedecer hoje é possível. Amanhã pode ser pesado demais para sua imaginação. Mas hoje cabe dentro da graça de Deus. Terceira aplicação: você não faz parte de uma fé solitária. A visão é de uma multidão. O céu é comunitário. A adoração é coletiva. Então, conecte-se com a igreja local. Volte para o culto. Participe da ceia. Procure uma reunião de oração. Abra seu coração para um pastor, para um líder, para um irmão maduro.
Porque o inimigo ama a solidão. Ele ama te isolar para te enfraquecer. Mas Deus te chama para a multidão que adora. E deixa eu falar com quem diz: eu me decepcionei com gente na igreja. Eu entendo. Igreja é feita de pessoas em processo. Tem ferida, tem falha, tem pecado que precisa de arrependimento. Mas não use a falha de pessoas como desculpa para abandonar o corpo de Cristo. Porque olha a cena final: todos estão diante do Cordeiro. Não é porque todos eram perfeitos. É porque todos foram lavados. Quarta aplicação: ore por nações e por missionários. O texto mira todas as línguas. Isso inclui o seu bairro, sua cidade, mas também inclui povos que você nunca vai visitar. Você pode, hoje, escolher um país e orar 1 minuto. Você pode enviar uma mensagem para um missionário. Você pode ofertar. Você pode discipular alguém. Porque o coração de Deus, em Apocalipse capítulo 7, é um coração que reúne. Quinta aplicação: o selo não é fuga do sofrimento, é força para atravessá-lo. Então nomeie sua tribulação diante de Deus. Não generalize. Dê nome. Senhor, minha tribulação é ansiedade. Senhor, minha tribulação é essa enfermidade. Senhor, minha tribulação é essa tentação. Senhor, minha tribulação é esse desemprego. Senhor, minha tribulação é esse luto. E responda com perseverança simples. Não precisa começar com 100 capítulos por dia. Comece com fidelidade possível. Uma leitura diária curta. Um salmo. Uma confissão honesta. Um pedido de ajuda. Um passo de obediência. E aqui vai um ponto que muita gente ignora: perseverança não é sentimento. Perseverança é decisão sustentada pela graça. É continuar andando mesmo quando o coração não aplaude. Agora eu quero colocar uma lente do texto sobre seu cotidiano. Você percebeu que o selo está na fronte? A imagem aponta para identidade visível, mente marcada, pertencimento público. Não significa necessariamente uma marca literal na pele. Significa que Deus reivindica sua vida inteira, seus pensamentos, seus valores, suas escolhas. Então, viver como selado é perguntar: o que tem marcado minha mente? O que tem ocupado meu pensamento? Que voz tem moldado minhas decisões? O Espírito Santo ou o barulho do mundo? E eu vou ser bem honesto: tem crente vivendo como se estivesse sem selo. Não porque perdeu a salvação, Deus sabe os que lhe pertencem, mas porque se esqueceu de quem é. E quando você esquece quem é, você vive abaixo do que Deus te deu. Segunda carta a Timóteo capítulo 2, versículo 19 diz: o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Isso é segurança. Mas o versículo também chama a santidade. Porque quem pertence, se aparta da injustiça. Não por medo, mas por identidade. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz que, depois que cremos, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando Apocalipse fala de selo, a gente lembra: Deus marca seu povo com sua presença. O Espírito é garantia. O Espírito é penhor. O Espírito é Deus em nós, sustentando nossa perseverança. E Ezequiel capítulo 9, versículos 4 a 6, fala de uma marca na testa dos que suspiram e gemem por causa das abominações. Ou seja, a marca separa, preserva, identifica. De novo, não é para curiosidade, é para fidelidade. Então, você percebe a linha bíblica? O selo atravessa as Escrituras como tema de pertencimento e proteção. Não proteção de nunca sofrer. Proteção de não ser destruído espiritualmente. Proteção de não ser arrancado da mão do pastor. Agora deixa eu te pegar pela mão e te levar para o ponto mais bonito do capítulo: o destino do povo selado.
Deus os cobre com sua sombra. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. O Cordeiro os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus enxugará toda lágrima. Isso significa que sua dor não é invisível. Isso significa que suas lágrimas não são desperdiçadas. Isso significa que o céu não é uma ideia abstrata, é uma promessa concreta de Deus para o seu povo. E sabe o que é ainda mais forte? O texto não diz que Deus vai apenas mandar alguém enxugar. Ele diz que Deus vai enxugar. O Senhor mesmo. Agora eu quero te perguntar, com ternura e verdade, o que te faz chorar em secreto? O que você não consegue explicar para ninguém? O que você disfarça no culto, mas sangra em casa? Apocalipse capítulo 7 está dizendo: existe um dia em que Deus vai tocar nesse lugar. Existe um dia em que o Cordeiro vai te conduzir. Existe um dia em que a fome da alma vai cessar. Existe um dia em que a sede por justiça vai ser saciada. Mas até esse dia, você e eu somos chamados a permanecer, a perseverar, a atravessar os ventos com o coração selado. E aqui entra o Evangelho de forma inevitável. Como alguém é selado? Como alguém entra nessa multidão? Como alguém tem vestes lavadas? Não é por performance religiosa. Não é por ser melhor. Não é por pertencer a um grupo especial. É pelo sangue do Cordeiro. Isso significa: Jesus Cristo morreu por pecadores. Ressuscitou. Reina. E Ele chama você ao arrependimento e à fé. Então eu te faço um convite humilde, sem manipulação. Se você tem vivido como se estivesse sem pertencimento, sem selo, carregando o mundo nas costas, hoje é dia de voltar para Cristo. Não por medo do fim, mas por amor ao Salvador. Porque o centro do capítulo não é um número. O centro do capítulo é o Cordeiro. E talvez você diga: Lu, eu estou fraco. Então venha fraco. Eu estou sujo. Então venha para ser lavado. Eu estou confuso. Então venha para ser guiado. Agora, eu quero te dar uma resposta prática para as próximas 24 horas. Escolha uma ação obediente que reflita seu pertencimento. Uma só. Pode ser pedir perdão para alguém. Pode ser cortar um pecado recorrente. Pode ser procurar ajuda pastoral. Pode ser voltar a congregar. Pode ser servir alguém em silêncio. Porque a fidelidade, na maioria das vezes, não é um ato heróico em público. É uma obediência simples em secreto. E eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta que vai gerar conversa aqui nos comentários, e vai abençoar muita gente. Qual é a tribulação que você está atravessando hoje, e qual obediência simples você pode praticar ainda hoje? Escreve de forma objetiva. Às vezes, quando você nomeia, você enfraquece o medo. E quando você decide um passo, você fortalece a fé. Agora, antes de encerrar, vamos amarrar tudo numa frase só, como uma estaca no chão da alma. A verdade central de Apocalipse capítulo 7 é esta: Deus sela o seu povo para que, em meio aos ventos e à tribulação, permaneça fiel ao Cordeiro e caminhe com esperança até a consolação final. A pérola do dia é prática e cabe no seu bolso. Quando o medo do futuro bater, repita e pratique: eu pertenço ao Cordeiro, então hoje eu vou perseverar em uma obediência simples. E aqui vai um vislumbre da graça, para você lembrar de onde vem a força. O Cordeiro que sela o povo é o Cordeiro que foi morto por esse povo. Ele não pede perseverança sem antes dar perdão. Ele não exige fidelidade sem antes derramar sangue. Ele não manda atravessar sozinho, ele pastoreia. Agora eu quero orar com você. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, nós nos aproximamos com reverência. Confessamos que muitas vezes nosso coração se assusta com os ventos, e nossa mente se perde em perguntas que não nos edificam.
Mas hoje, pela tua palavra, nós ouvimos tua voz dizendo que tu selas os teus servos. Marca o nosso coração com o teu Espírito Santo. Dá-nos perseverança na tribulação. Dá-nos amor pela tua igreja e compaixão pelas nações. Lava-nos no teu sangue, renova nossa esperança e conduz-nos, dia após dia, até as fontes das águas da vida. E enquanto caminhamos, sustenta-nos com a certeza de que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Em teu nome, Jesus. Amém. Se essa palavra te fortaleceu, se ela te deu clareza e paz, então se inscreva no Palavra Pura. Não é por número, é porque aqui nós abrimos a Escritura com reverência, e a Escritura sustenta você na semana inteira. E antes de você sair, clica no próximo vídeo que vai aparecer aí na tela. Ele vai continuar te firmando na palavra e vai te ajudar a manter o coração acordado em tempos difíceis. E nos comentários, eu quero ler você, a quem você pertence, e qual será sua obediência simples ainda hoje. Deus te abençoe.